Bom dia, muito bom dia aí para todo mundo que estava esperando mais essa análise aqui para banco de imagem que produzi essa semana. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos aqui algumas tendências para banco de imagem. Essa semana eu consegui melhorar um pouquinho. Olha, fiz alguns slides aqui. Se tiver algum errinho, dá para ver aqui no canto, ó, fiz com uma IA de fazer slide. Mas tá bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode separar de conteúdo para essa semana. Passei a semana passada inteira anotando alguns pontos que eu acho que vai valer muito a pena a gente produzir essa semana. E vamos ver aqui. Temos aqui tendências para banco de imagem que produzir essa semana para maximizar suas vendas e alavancar seu portfólio. E aqui eu fiz questão de destacar que vale tanto para fotografia, vídeo, vetores ou inteligência artificial, tá? Seja o que você preferir estar produzindo agora. Então vamos lá. Aqui fala preparamos uma análise detalhada para otimizar sua produção, tudo mais que você já sabe, né? E aí, panorama de tendências, visão geral das tendências mais quentes do momento, estrutura de prioridades, nós vamos ver. Eu dividi aqui por foco maior, o que você correr para produzir agora, e um foco menor. Aqui mais é caso você tenha ali vários uploads liberados na sua conta, então produz um pouco do que eu falar que é o foco maior e um pouco do que eu falar que é o foco menor. E aqui, diversidade de formatos. Então, tudo que eu falar para vocês aqui, vocês podem pensar aqui principalmente em objetos, pessoas, letterings, vetores, e você pode produzir vídeo, pode produzir PNG. Conforme eu já disse na semana passada, não acho que compensa você produzir aquele formato do JPEG, né, que é o que eu falo, né, que é como se fosse uma fotografia normal, porque está tendo muita recusa, apesar da saída também ser ok, né, mas PNG está tendo mais saída e mais aceitação. Então vamos ver lá. Prioridade máxima, futebol americano, por causa das playoffs, Super Bowl, sempre são momentos de alta do futebol americano. Então, por que produzir? Temporada de playoffs da NFL em andamento e aproximação do Super Bowl geram picos de buscas. Gente, eu tive uma venda, não foi de futebol americano, foi de basquete, mas se não me engano, a temporada ela é próxima, algo assim. Mas não tá tão em alta, parece, quanto o futebol americano, pelas minhas pesquisas. Mas eu tive uma venda de quase US$ 30 de uma foto de basquete na semana retrasada. Pode ter sido uma coincidência, mas o foco agora vai ser esses dois esportes aqui, futebol americano e Fórmula 1. O que você pode produzir? De objetos, bola, capacete, troféu, equipamento, pessoas, jogadores em ação, torcedores vibrando. O que eu fiz ano passado. Por exemplo, um time lá tinha como mascote uma águia. Eu fiz uma águia vestida com a roupa daquele time, não, com as cores do time. Você não pode colocar o uniforme especificamente, mas aí aquela águia com aquela roupa me trouxe algumas vendas. Então foi interessante e talvez eu possa expandir esse ano também, pensando nos mascotes dos demais times que tem também, né? Letterings, frases motivacionais, como touchdown ou placares. Então você pode produzir um lettering em fundo branco e recortar, isso dá muito resultado também. E mesma coisa para ícones, né? Campos táticos, silhuetas. E sempre é importante lembrar que imagem de esporte, como é o caso do futebol americano, sempre tem a tendência de as IAs gerarem marcas ali, Nike, NFL, Adidas, seja o que for, eles geram esses logotipos nas roupas. Então, tenta gerar de novo, se sair com algum logotipo, ou usa Photoshop, alguma ferramenta para tirar esse logotipo, tá? Não pode mandar com o logotipo. Agora, Fórmula 1. Preparação para o GP da Austrália, que vai ser em março. Então, estamos no meio de janeiro, né? Então, a gente quer pensar um conteúdo estratégico para vender em março, porque vai ser o tempo de mandar agora, esse arquivo começar a indexar no sistema, e lá para o meio de fevereiro, você vai começar já a ter boas vendas desse tipo de arquivo. GP da Austrália, em março, vai abrir a temporada aí da Fórmula 1 esse ano. E aqui, ó, porque produzir preparação antecipada para a temporada e o GP da Austrália aumenta a relevância do portfólio. Então vai ter mais gente buscando. O que mais você pode produzir? Objetos, aqui em fundo branco, de preferência, para você fazer o recorte, ou talvez até vender com fundo branco, mas de preferência fazer recorte. Carros de Fórmula 1, capacetes, pódios, bandeiras. Fiz bastante disso esse final de semana, já em preparação para a Fórmula 1. Eu foquei bastante na Fórmula 1 esse final de semana. Pessoas, pilotos, equipes de boxe, celebrações.
Lettering. Pode pôr número, nome de circuito. O nome de circuito, toma um cuidado, tá? Se você colocar no mesmo lettering GP da Austrália mais o nome do lugar onde vai estar sendo a corrida, isso pode dar uma rejeição, né? Mas você pode pensar em outras variações aí de letterings também. Letterings são os letreiros, né? Um escrito. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Vetores, traçados de pistas, velocímetros, logos. Então aqui eu acho que é a prioridade máxima, porque são duas coisas que agora é o momento certo de fazer, porque vai começar a vender em breve. Ainda aqui em prioridade, mas partindo fora do assunto de esportes, petróleo em geral. Por quê? Tensões geopolíticas atuais mantêm o preço do barril em evidência. É um tema que está sempre em destaque, né? Eu coloquei aqui Evergreen, com demanda aquecida. Então, o que a gente tem visto nos noticiários desde a semana passada? Estados Unidos e Venezuela. E tem se falado muito sobre o petróleo da Venezuela, que os Estados Unidos está mexendo ali algumas coisas. Mas eu produzi uma imagem ali da bandeira, quem é aluno viu, né? Da bandeira da Venezuela com um barril de petróleo. E essa imagem estourou de vender na semana passada. Vende todo dia. Chegou até a aparecer na home da Adobe por um período ali. Então, estava entre os 100 arquivos mais evidentes do site. Então, para você ver como produzir o conteúdo na hora certa, vai te trazer resultado. Então, o que você pode produzir aqui? Objetos, barris de petróleo, enferrujados ou novos, plataformas, bomba de combustível, pessoas, trabalhadores com EPI, capacete, engenheiro analisando planta, executivo em reuniões, letterings, termos técnicos, Brent, WTI, OPEC, indicadores de alta e baixa de preço. Então você pode produzir uma imagem que tem um barril de fundo e na frente assim aqueles gráficos, né, de finanças subindo o preço do barril ou caindo também o preço do barril. Conceito de crise energética, mesma coisa para vetores, mapas, oleodutos, ícones de energia e tudo mais. Aqui falei um pouco mais sobre Estados Unidos e Venezuela, que aí vai além do assunto petróleo, né? Por que produzir? Tensões recentes do governo Trump sobre o petróleo venezuelano. Atenção, tema já avançado, haja rápido. Ou seja, se você não produzir ali até quarta-feira dessa semana, eu acho que nem vale tanto a pena produzir assim, porque já tem bastante gente vendo essa oportunidade e é bom a gente chegar no início da oportunidade, né? Talvez você não tenha resultado. É aqui o que criar: bandeira dos dois países, separadas e cruzadas, conceito de diplomacia, tensas sanções, mapas políticos com destaque para as regiões, símbolos de negociação, mercado e conflito. Agora, o outro assunto também envolvendo tensões políticas, né, geopolíticas, que é os Estados Unidos e Groenlândia, né? Porque produzir possíveis escaladas internacionais, interesse estratégico por recursos naturais no Ártico. Então, a mesma coisa da Venezuela, bandeira dos dois países junto numa composição. Aqui até fala sobre paisagens geladas no mapa do Ártico. Isso no mapa do Ártico até acho válido, mas paisagens, talvez você produzir uma paisagem da Groenlândia com uma bandeira dos Estados Unidos fincada, eu acho que vai ter mais probabilidade de conceitualmente vender isso aí, tá? E rotas marítimas, exploração de recursos, conceito de soberania e estratégia política. Agora, oportunidades secundárias, que é o que eu chamo de foco menor. Então, aquilo é a prioridade máxima. Agora aqui, se sobrar aí uma quantidade de envios, ou se você gostar mais desses assuntos, também muito bom de você estar enviando. Petróleo e transição, aqui falando um pouquinho mais sobre petróleo, mas voltado para conceitos de sustentabilidade, energia limpa. Então imagina, por exemplo, vários barris de petróleo ali próximo de aquelas turbinas eólicas ou de um painel fotovoltaico. Então, técnico, captura de carbono, laboratórios, pesquisas, indústria e até assuntos abstratos, né? Agora, diplomacia global, negociações internacionais. 2026 será um ano de intensas negociações globais, cúpulas e acordos entre nações. Então, o que vai estar em alta? Imagens ali de aperto de mão, reuniões com bandeiras de vários países numa sala de reunião, símbolos, aqui bandeira novamente, ONU, mesa de conferência, conceitos, paz, acordo, mediação de conflitos. No dia que teve
os Estados Unidos invadiu a Venezuela, curiosamente, eu reparei uma venda ali, algumas vendas de pombas brancas que eu nem lembrava que eu tinha isso no meu portfólio. E não foi envio recente, não, era coisa antiga. E aí começou a vender, eu vi lá e aí caiu minha ficha, né? Por causa desses conflitos internacionais, esse tipo de imagem aqui envolvendo paz, acordos, também começa a vender. Cultural, diversidade étnica, trajes típicos. E agora, já que a gente está em janeiro ainda, é importante falar sobre o estilo de vida e metas. Não é só ali perto do período da virada do ano que se fala sobre disso, mas todo esse início de ano ali, até fevereiro, março, assim, você costuma ver as pessoas bem focadas ali nas resoluções de ano novo. Saúde, organização e foco. Janeiro, mês oficial das resoluções, a demanda por imagens que retratam novos começos. Objetos. Então, conteúdos que eu procurei produzir também agora esse final de semana, tá? Equipamentos de ginástica, como por exemplo aqueles pesos de academia, de todo tipo, variação, produzir com fundo transparente para mandar. Tá, aqui fala também de tapete de yoga, alimentação saudável, produzir muitas imagens de frutas também, de aqueles balls com cereal, granola, tudo que é coisa misturada. Falando sobre estilo de vida e metas, pessoas praticando exercício. Imagina a imagem de um homem correndo numa pista ou no fundo branco mesmo, isso para recorte, meditando, organizando as finanças, planejando os estudos, letterings com frases como ano novo, foco, metas, checklists, vetores também de todo tipo você pode produzir aí, referente a tudo isso aqui. E humanoides, está acontecendo a CES 2026, então que é a Consumer Electronics Show, e todo o foco, resumindo muitas coisas mostradas na feira, se você acompanha aí, tem se mostrado muito robôs humanoides fazendo tarefas do dia a dia, coisas simples em casa mesmo. Eu até me lembro de um vídeo de um robô colocando roupa para lavar. Então olha como isso vai estar em alta. Limpando, cozinhando, dobrando roupa, organizando ambiente. Então foco em tarefas do dia a dia e integração, convivência ali entre robôs e humanos. Como a imagem de um robô servindo café para um humano é um exemplo disso. E também representações visuais de redes neurais. Por exemplo, um cérebro 3D com um chip, por exemplo. E volta às aulas aqui, separei aqui porque olha o prazo, o tema está muito em cima da hora, mas vale a pena produzir, que é final do mês agora, começo de fevereiro, começa aí o período de volta às aulas, seja nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, qualquer lugar, né? Mas você pode produzir objetos como materiais escolares, vendi foto aí de lápis, de tesoura essa semana, em fundo transparente, então vale a pena produzir. Pessoas aqui como crianças e adolescentes, estudando em casa ou na sala de aula, lettering, você pode fazer tanto em português quanto em inglês, volta às aulas, ou back to school, ou imagina, por exemplo, o ano 2026, escrito com materiais escolares também interessante. E para você maximizar seus resultados, sempre pense ali em produzir qualidade, mas também quantidade importante, mas qualidade ainda supera a quantidade. Palavras-chave são essenciais, diversifique formatos e antecipe eventos futuros, como a gente estava falando aqui, dos eventos que vão acontecer em março, tá? Então, uma boa produção para você essa semana. Vou deixar esse PDF aí, essa apresentação disponível aí na descrição da aula. Se quiser, pode voltar para consultar aqui mais um pouquinho. Então é isso, eu te vejo na próxima semana, na próxima análise, no próximo planejamento aqui de conteúdo e também nos outros vídeos que eu vou soltar para os membros do canal durante a semana.